No último lance do jogo, o Vasco derrota o Fluminense do Clássico Carioca, está em vantagem nas semifinais da Copa do Brasil. E depois da vinheta eu te mostro os detalhes que ajudaram o Vasco a construir essa baita vitória. E aí, gurizada? Tá feliz, ô Vascaíno? Acho que tu tá feliz, né? Primeiro tempo não foi bom, mas o segundo foi melhor. Já o tricolor, primeiro tempo foi bom, saiu em vantagem, jogando bem. Segundo tempo foi mais complicado. O Vasco cresceu no jogo. Mas, vamos lá, vamos entender os detalhes, vamos entender por que o Fluminense foi melhor no primeiro tempo e saiu em vantagem no primeiro tempo, por que o Vasco foi melhor e virou o jogo no final, no segundo tempo. Vamos lá, vamos mostrar, vamos entender algumas coisas. Vamos lá. O Vasco é os azuis, Fluminense os vermelhinhos, tá? O Vasco, que veio a campo hoje com uma ideia que eu achei interessante, principalmente na construção, tá? O Diniz, ele tirou os laterais dele da construção. Por quê? Porque os laterais do Diniz, eles são muito agudos, eles são laterais de profundidade, são laterais que gostam do espaço, gostam de atacar o espaço o tempo inteiro. Então o Vasco na construção com 3, pode ser entender um 3-1, às vezes era alinhado aqui uma seda com 4 jogadores, mas geralmente era essa base aqui, às vezes com o Robert Renan até mais alto, mas de base era isso aqui. A gente vai ter Thiago Mendes, Cauã Barros, Cuesta e Robert Renan fazendo a saída com os laterais mais baixos. Então ele deixava os volantes aqui, que são volantes que não tem tanta característica de chegada no último terço, são mais construtores do que volantes de chegada, então ele botava os seus volantes aqui, trazia os seus dois pontas para dentro, para estarem mais próximos do Coutinho, e deixava essa amplitude muito com o Pumita de um lado e o Paulo Henrique do outro. O Paulo Henrique muito mais aberto. O Puma ainda às vezes baixava em algumas certas ocasiões para ajudar a construção. Já o Fluminense, algo parecido também, uma saída de 3, às vezes uma saída com mais gente, onde tinha Freitas, Martinelli muitas vezes baixando como um zagueiro entre os zagueiros, Thiago Silva e René. Às vezes tu ia ter um Samuel Xavier mais baixo também, mas geralmente um Samuel mais alto e por dentro, né? Porque quem ocupava o corredor era mais o Serna de um lado e era o Soteldo do outro. Então a gente tinha um Samuel que saía do meio para dentro, ocupando mais entrelinhas. E o Fluminense nessa saída de 3+1, uma saída com 4 também muitas vezes, alinhados. E essa era a base. Como o Fluminense começou a ganhar o jogo? Através dos seus 3 caras de meio. Martinelli, Nonato e Luciano Costa. A partir deles, o Fluminense ganha o primeiro tempo, onde ele ganha duelos, ele vence as pressões do Vasco. O Vasco não pressionou bem, não marcou bem o Vasco o primeiro tempo inteiro. O segundo tempo eles conseguem ajeitar. O Vasco não acerta as pressões, pressiona mal. Quando tu pressiona mal e tu sobe pra pressionar e tu pressiona mal, é o cobertor curto, tu vai expor lá atrás. E era o que acontecia com o Vasco expunha o time dele, fazia a defesa dele correr pra trás o tempo todo. Às vezes com um buraco entre o meio e a defesa, onde o Lúcio sempre conseguia dominar com o espaço. O Vasco também tinha uma vantagem de 3-2, por ter um Coutinho que ficava mais lá, né? O Vasco marca no 4-4-2, então tu tinha um Coutinho com o Ryan aqui e só 2 caras por dentro. Então o Fluminense no normal ele teria um 3-2, que ou era Martinelli, Samuel, Martinelli, Nonato e Lúcio, ou era o Samuel no lugar do Martinelli, que o Martinelli fazendo uma saída de 3. Mas geralmente tu tinha um 3-2 claro por dentro, onde o Vasco estava em desvantagem ali. E aí se o Vasco cobria por dentro, a bola saia por fora e saía nos pontas. Então assim, o Vasco teve alguma dificuldade no primeiro tempo de acertar esse encaixe para não ficar em desvantagem por ali. Né? Lógico, tem que escolher onde vai ter desvantagem, o Vasco acabava tendo uma desvantagem ali que não conseguia acertar e vai acertar no segundo tempo. E é o primeiro tempo completamente dominado pelo Fluminense, né? O Fluminense tem as melhores chances, o Vasco ali cria muito pouco, não consegue achar dinâmica para achar o Ryan, que o Ryan jogou de 9 com o Nuno Moreira, Coutinho e o Gomes, né, por trás dele.
Só que o Ryan ele não é um centroavante que joga de costas, da parede, do tanto baixar. O Ryan é um cara que gosta de receber de frente a bola, de frente pro jogo, e arrancar, explodir, né? Esse é o jogo do Ryan. O gol que ele acha no final do jogo diz muito do que é o Ryan. É ele pegar a bola de frente, explodir e arrastar. Esse é o jogo do Ryan. Ou então receber uma bola conseguindo romper. Né? Essa é a ideia do jogo do Ryan. E o Vasco ele não conseguiu achar dinâmica para achar o Ryan. Que o Vasco no primeiro tempo ele muito se resumiu a achar a bola no ponto e cruzar dentro da área. Que o Vasco ele não conseguia achar outra dinâmica que não essa. O Vasco não conseguiu, durante o primeiro tempo, aquele jogo do disco e desgosto, aquele jogo de costura, aquele jogo de tu aproximar o time do lado da bola, conseguir triangular, conseguir trocar passes, conseguir criar superioridade numérica e qualitativa de um lado da bola, ou tu criar por ali, ou tu conseguir inverter o corredor e achar, por exemplo, um Paulo Henrique, que o Vasco fazia muito, aglomerava do lado esquerdo, atraía o time adversário pro lado esquerdo da bola, pra te marcar, o Vasco fazia inverter o corredor, achava o Paulo Henrique livre com muito espaço e força para progredir. E o Vasco não conseguiu achar essa dinâmica no primeiro tempo. O Fluminense faz 1x0 numa jogada ensaiada, num lance que surge de uma bobeira do Fábio, do Jardim, né? Que ele sai para disputar a bola com o Everaldo também muito esperto, consegue dar um toquezinho de cabeça, que meio que mata o tempo de bola do Jardim, que ali já não tinha mais o que fazer, porque ele já tinha saltado na bola, pra ir na bola. O Everaldo consegue dar o toquezinho final que faz o Jardim topar com ele. Falta, não é pra vermelho, tá? Porque não tinha 2 dos 4 dedos, que é distância, direção, domínio e defensor. Tinha um defensor na sobra, que era o Robert Renan. Ele tava correndo em direção à linha lateral, não em direção ao gol. Então, o amarelo pro Jardim foi bem dado. Dessa falta surge o gol, que é a bola cruzada na área pelo René. O Thiago Silva escora pra trás. O Serna bate, ainda conta com um desviozinho. 1x0 Fluminense, aquele momento muito merecido que só o Fluminense jogava. O segundo tempo muda bastante a figura. O Fluminense, acho que também para não se expor, não pressiona, mas pressiona muito alto. E o Vasco não, o Vasco já pressiona e o Vasco já começa a gerar pressionar com mais gente, que ele pressionava com 4 em 5 contra 4, né, muitas vezes. O Fluminense ia ter, às vezes fazia com uma saída com 5, né, botando aqui o Samuel para sair muitas vezes, né. E até o Donato às vezes baixava para sair jogando. E o Fluminense o Vasco fazia o quê? Pressionar, tirava sempre o homem da bola. Bolas, por exemplo, saía aqui, o Ryan encaixa num, o Coutinho encaixava no outro zagueiro, o Pouta por fora baixava para encaixar no volante, e o Nuno Moreira encaixava no outro. Assim como tu ia ter mais um volante aqui para pressionar. E o Vasco faz sempre esse balanço, né? Se a bola fosse do outro lado, você faria a mesma coisa. Sempre buscando deixar o lateral do lado oposto livre, porque essa bola do lado oposto é mais difícil de entrar, né? Se a bola entra aqui, é muito mais difícil essa bola chegar aqui. Então o Vasco sempre buscava esse balanço, né? Fazendo essa pressão alta num 4-1-3-2, tentando trancar o Fluminense, que em algum momento deu certo. O Vasco conseguiu boas vantagens e começou ele a ter o controle do jogo e conseguir acionar o Ryan em outros contextos. Eu acho que a entrada do Verratti nesse contexto ajudou, que o Vasco tinha muito na bola aérea. Então tu bota o Verratti, tu tira o Ryan do centro e põe ele pro lado, tendo mais liberdade de movimentação para buscar, para sair de fora para dentro. E eu acho que o Vasco cresce muito nesse segundo tempo. E acho um gol no final, que assim, o resultado justo do jogo era um tempo pra cada, era 1x1, vão se matar no domingo, também no Maracanã. Mal gol no finalzinho dá uma emoção legal, porque o Fluminense agora tem que sair. O Fluminense é o time mandante, entre aspas, que não tem mandante e visitante, que é um jogo no mesmo estádio, torcida meio a meio. Então meio que não tem um mandante e um visitante, existe basicamente 2 times que estão com campo igual. Então, pô, vai ser muito interessante, o Fluminense vai ter que sair. Vamos ver como é que o Vasco vai se portar, né? Tendo que sair, tendo que aguentar a pressão do Fluminense, que o Vasco defensivamente sofre em muitos momentos. Já foi mais inseguro, isso é verdade, o Vasco melhorou defensivamente. Se tu pegar o começo do ano e agora, é incomparável, o time é melhor defensivamente, é mais seguro. Lógico, agregou qualidade também, a sua zaga com o Robert Renan
e Cuesta. Mas ainda assim é um time que sofre, é um time assim que protege mal a área muitas vezes. Então vai ser interessante ver como o Vasco vai fazer para se proteger do Fluminense. O Fluminense que tem uma questão muito clara com o centroavante, tá? Porque o Cano passa longe de viver o seu melhor momento. O Cano 23 ele já não existe. 24 do Cano foi abaixo, 25 do Cano, o Cano tá claramente pegando a curva descendente assim e descendo sem freio, assim, não para de descer. Aí o John Kennedy não voltou daquele jeito que a gente imaginou que o John Kennedy pudesse dar. E o Everaldo, assim, ele é muito útil taticamente, ele marca muito, ele é muito dedicado taticamente. Que às vezes indo buscar, acompanhar a volante até o final, é muito dedicado. O Everaldo é inegável que ele se dedica pra caceta. Só que assim, com bola ele não entrega nada. Mas o Everaldo com bola ele entrega muito pouco. Hoje o Everaldo não consegue nem te entregar um pivô. Porque tu imagina o Everaldo, um cara mais alto, mais forte fisicamente, que pelo menos ele te entregue um pivô, te entrega um jogo de costas, uma bola aérea. Não, ele não entrega. O Everaldo não entrega absolutamente nada com bola. Ele vai te entregar muito sem bola. E é lógico, entre dois centroavantes não te entregam nada com bola e nem sem, tu bota o cara não te entrega nada com bola, mas também não te entrega, mas pelo menos te entrega sem. Daí eu acho que é uma escolha do Zubeldia que ele não tem o que fazer. A escolha que ele tomar tem totais chances de ser criticadas, né? Mas é isso, eu acho que o jogo da volta está muito aberto, muito aberto. Tem nada definido. Uma boa vantagem do Vasco, que tá ganhando o jogo assim, uma boa vantagem, fez o dever de casa. Agora tá tudo aberto pro Maracanã, beleza? Deixa o like, se inscreve, tamo junto.